Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é o Último Juro e bora para um perguntas e respostas de biblioteconomia? Bom pessoal, hoje fala bibliotecária! Ai, que saudade que eu estava, fazia um tempo que eu não gravava. E aí eu tenho algumas perguntas que eu sempre recebo, que eu vou responder aqui, mas eu abri também lá no Instagram pra quem quisesse me deixar alguma pergunta naquelas caixinhas de perguntas nos stories, e eu vou responder também algumas perguntas que eu recebi por aqui. Então eu vou abrir aqui no meu Insta pra gente, então, conversar um pouquinho. E aí, antes de mais nada, eu vou responder uma pergunta que eu sempre recebo em todos os lugares, que as pessoas sempre falam, eu recebo e-mail, eu recebo inbox, que é sobre indicação de faculdades à distância. A gente tá vivendo um período de quarentena, então agora eu acho que mais do que nunca isso vai se tornar uma coisa muito comum. Já era bastante comum, principalmente porque a gente não tem o oferecimento de tantos cursos de bíblia assim no Brasil, e então tem lugares que é só EAD mesmo, mas assim, toda vez que alguém me pergunta, é muito difícil pra mim, porque eu não sei indicar um curso à distância para as pessoas, falar, não, faça esse curso que é bom, essa faculdade é boa. Eu não dou aulas, por enquanto, mas eu não tô, então, nessa experiência docente pra indicar algum curso que eu conheça. Eu não conheço nenhum, né? Eu fiz a minha graduação aqui em Ribeirão, mas como eu não trabalho em nenhuma faculdade, como eu não trabalho em nenhum curso, é difícil indicar, né? E ainda tem a responsabilidade de fazer uma boa indicação. Então, por isso que eu não indico, mas quanto a fazer ou não fazer, eu acho que se você não tem uma opção presencial, não vejo nenhum problema numa opção EAD. Eu acho que, como eu disse, o que a gente tá vivendo hoje tá mostrando que o ensino à distância é parte do futuro, a gente vai ter que se habituar a ele. Algumas pessoas não gostam, algumas pessoas têm preconceito com o ensino à distância. Eu acho uma coisa muito normal, gente. Eu acho que assim, não tem o curso que eu gostaria, eu quero fazer. Ou você não faz, ou você faz EAD. Qual é o problema de fazer EAD, né? Eu acho que assim, biblioteconomia não é um curso que tem uma parte prática como áreas da saúde, por exemplo. Então a gente não vai fazer aulas num hospital. Então a gente consegue perfeitamente ter aulas à distância e fazer uma combinação com o estágio obrigatório que você pode fazer na sua cidade. Então eu não vejo nenhum problema em cursar biblioteconomia EAD e não vejo que tem perdas de um curso EAD para um curso presencial em biblioteconomia. Eu acho que podem existir perdas quando a gente fala de cursos na área da saúde, é muito mais complicado. Mas biblioteconomia é um curso mais teórico, então eu acho que dá pra gente fazer sim à distância. É claro que você vai ter que ter um pouco mais de estudo, um pouco mais de empenho, um pouco mais de dedicação, porque você não tem tanta proximidade com um professor e uma turma, e isso sim faz muita diferença. Mas é uma opção e eu não vejo nenhum problema. Indo aqui para algumas perguntas que eu recebi, vou pegar as mais legais. Tem algumas perguntas aqui meio que saíram do tema. Tem algumas perguntas aqui que são consultoria, então se vocês quiserem, vocês podem me contratar para eu respondê-las. Mas vou começar aqui então com a pergunta: há alguma diferença entre bibliotecários de escola para demais funções? Então eu tô entendendo como demais funções demais áreas. Então alguma diferença entre bibliotecários escolares e outros bibliotecários? Em formação, não, né? Todo mundo tem a mesma formação, todo mundo faz a mesma faculdade de biblioteconomia. O que vai mudar é a sua rotina do dia a dia, né? É claro que você não pode falar que é a mesma coisa trabalhar em uma escola, em uma universidade, em uma biblioteca pública. Claro que não, né? Assim como não é a mesma coisa dar aulas, por exemplo, em uma escola da prefeitura, em uma escola do estado, em uma escola particular. Você vai viver em cenários diferentes, você vai viver com condições diferentes, então a formação é a mesma, mas as condições, o cenário, o público, tudo isso muda muito. Então é claro que conforme você vai trabalhando em uma biblioteca ou outra, nesse caso, conforme você vai trabalhando em uma biblioteca escolar, você vai se moldando como profissional para atender as demandas da biblioteca escolar e vai se especializando em atendimento, em trabalho, em catalogação, em tudo que envolve a biblioteca escolar, porque sim, é muito diferente, mas em questões de formação, não. Não existe um curso que é única e exclusivamente para formar bibliotecários escolares, né? A gente tem a mesma formação, mas a especialidade vai mudando e você vai se tornando mais especialista conforme você passa tempo, se dedica, estuda e convive, né, em determinada biblioteca. E aí me perguntaram: bibliotecário pode trabalhar em museu?
Não pode trabalhar em museu. Existe uma graduação para isso, né? Então existe um curso de museologia e quem quer trabalhar em museu vai cursar a graduação em museologia. Bibliotecários não trabalham em museu, a menos que exista alguma demanda de biblioteca ou alguma demanda informacional que precise de um bibliotecário, mas não como museólogo, não como responsável por um museu, né? Então, se existir alguma demanda que exija a contratação de um bibliotecário dentro de um museu, eu acho que isso é perfeitamente normal. Às vezes tem uma biblioteca dentro do museu, às vezes tem um acervo de livros que, né, é interessante ter um bibliotecário ali para trabalhar junto com o museólogo. Então, eu acho que tem alguns momentos que um bibliotecário pode estar num museu, mas não como responsável por um acervo de museu, porque são coisas diferentes. Então, para isso existe a graduação em museologia. E aí me perguntaram, biblioteconomia técnica ou científica? Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas pensando nesse técnico como a vida profissional de mercado ou a vida acadêmica, é difícil para mim dizer porque eu estou em ambos, né? Eu trabalho em biblioteca escolar, então eu estou no mercado, estou em uma biblioteca e eu acabei de terminar meu doutorado, então eu também estou inserida na área acadêmica. Estou nas duas e é muito difícil para mim dizer o que eu quero, o que eu escolho como única opção da vida, né? Eu gosto de ambas, claro que eu tendo mais a carreira acadêmica por conta da jornada, né? Afinal de contas, eu estou há 1 ano e meio em uma escola agora e estou há 10 anos na área acadêmica. Então a gente acaba pesando para onde a gente está há mais tempo. Já trabalhei antes, trabalhei 4 anos em biblioteca escolar, mas não é a mesma intensidade da vida acadêmica, né? A vida acadêmica exige de um jeito diferente, tem uma relação diferente com você, então é difícil para mim escolher entre uma e outra, ou sugerir entre uma e outra. Isso vai do seu perfil, do que você quer fazer, do que você gosta e dos seus interesses. Mas as duas têm vantagens e desvantagens, é óbvio. E aí eu recebi algumas perguntas sobre o mercado. Como está no mercado no Brasil? Penso na minha cidade, tenho medo do futuro. Como é o mercado? Arranjar trabalho na área. Eu formei em 2015, não consegui. Então, gente, o mercado é difícil, né? Não dá pra cursar biblioteconomia e achar que vai ficar empregado facilmente. Eu consegui o meu primeiro emprego assim que eu me formei, foi um acaso, foi um pouco de sorte, né? Fiquei numa escola durante 4 anos, depois saí dessa escola, fiquei um tempão pra me recolocar no mercado, pra encontrar uma outra vaga. É difícil sim, gente, o mercado é difícil. É só você pensar e fazer a seguinte conta: quantos professores de português tem em uma escola? Quantos bibliotecários tem em uma escola? Então, assim, para 3 professores de português que a gente tem em uma escola, por exemplo, a gente tem um bibliotecário quando tem, porque ainda tem escolas que não tem bibliotecário nenhum, que ainda tem um professor de português que está na biblioteca. Então, é isso. Quantos professores de matemática? Quantos professores... Você pode colocar aqui qualquer área do saber. Tem numa escola. Quantos bibliotecários? Quando tem? Né? Então é uma profissão difícil, né? Quantas bibliotecas públicas tem em uma cidade? E quantos bibliotecários tem nessas bibliotecas públicas? Às vezes não tem bibliotecário na biblioteca pública, às vezes tem um. Quando a gente tem um pouco de sorte, tem 2, 3. Mas é muito difícil a gente ter mais do que 3 bibliotecários em uma biblioteca pública, por exemplo, né? A menos que seja uma biblioteca muito grande. Aí tudo bem, né? Tem uma demanda. Mesmo nas universitárias, a gente não vê tantos bibliotecários assim. Tem alguns bibliotecários, alguns técnicos. Então é difícil quando a gente para pensar em quantas bibliotecas tem em cada cidade, quantos bibliotecários estão contratados nelas, dá desânimo sim. É um mercado difícil, é um mercado ainda escasso, não tá chovendo bibliotecas pra gente trabalhar. Isso pensando em bibliotecas, é claro, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que ir procurando outros meios, ir para o meio empresarial, tentar se colocar em empresas, tentar trabalhar com área informacional, tentar trabalhar mais com a informação do que com o suporte livro, tentar estar mais em áreas de tecnologia. Eu acho que isso é uma grande oportunidade para nós, né? Estudar um pouco de programação, estar mais próximo das áreas tecnológicas, porque é difícil. A biblioteconomia tradicional de bibliotecas é muito difícil, é muito difícil. Ou é um concurso público, ou é uma escola, ou é uma biblioteca pública, então a gente ainda tem poucas opções. Eu acho que assim, tá na hora de a gente se reinventar, tá na hora de pisar um pouco fora do tradicional, de estudar tecnologias. Eu ainda vejo que tem gente que tem muitas ressalvas, tem muito medo de entrar na área tecnológica, e eu acho que é um caminho futuro. Esse momento de quarentena que a gente tá vivendo, talvez estudar um pouco de ensino à distância, talvez tentar novas práticas bibliotecárias à distância, curadoria, enfim, eu acho que são caminhos que a gente tem que pensar
para sair um pouquinho da caixinha da biblioteconomia tradicional e criar um pouco de mercado também. Eu acho que isso não tá na mão só de quem contrata, isso tá na mão do bibliotecário também. A gente precisa se movimentar para criar mercado, porque se ninguém se movimenta, uma parte é contratada, a outra parte fica frustrada e a gente fica nessa bola de neve. Então eu acho que é um momento dos bibliotecários tentarem criar mercado. E aí, já amarrando o que eu falei sobre algumas escolas que não contratam bibliotecários, eu vou responder essa pergunta aqui. Acha possível alguém não formado em Bíblia trabalhar com isso? Não, não é possível. Não é possível. E se a pessoa que não é formada em biblioteconomia está trabalhando como bibliotecário, ela está errada. E isso é, acima de tudo, uma puta falta de ética. Pronto, falei. Mas vou explicar, né? Não vou só dizer aqui que é errado. Vou dar um exemplo. Se você, que é mãe, é pai, tem o seu filho numa escola e descobre que o professor de geografia está dando aula de matemática, você vai ficar feliz? Você vai achar que a educação do seu filho está sendo levada a sério, sabendo que é um professor de geografia que está dando aula de matemática? Soa mal, não soa? Soa estranho. Então, porque não soa estranho, outras pessoas ocupando o cargo de bibliotecários. É uma graduação, exige ensino superior, então não tem nenhum motivo para uma pessoa que está em outra área querer ocupar a vaga de bibliotecário. Então, assim, se você fica revoltado quando um professor de uma matéria X toma o lugar de um professor de uma matéria Y e fala, nossa, mas ele não foi formado para isso. Pois é a mesma situação. Quando a gente vê pessoas dando conselhos e se chamando de psicólogas, a gente não acha um absurdo? Psicologia não é uma coisa séria? Não exige uma graduação? Não exige estudo? Pois é. Então, biblioteconomia não é só estar em um lugar indicando livros. É muito bonito isso, é muito romântico. Falar, eu sou super bibliotecária, eu entendo de literatura, eu indico livros, eu sei tudo. Não, não é só isso, né? Não é indicar livros, não é estar, eu tô aqui cheia de livros ao meu redor, que coisa maravilhosa. Não é essa coisa romântica, incrível, não tem nada a ver com isso. É uma profissão que exige inúmeras habilidades que são aprendidas durante 4 anos. Outro dia eu até recebi uma pessoa que me mandou uma mensagem falando, eu sou historiadora, eu estou cuidando de uma biblioteca e eu tô com dificuldade para catalogar. Claro que você está com dificuldade para catalogar, a gente demora 4 anos para aprender a catalogar. Ninguém vai aprender isso do dia pra noite, ninguém vai aprender isso com um inbox de Instagram. Então, parem de achar que qualquer pessoa pode ocupar o espaço de um bibliotecário. Em nenhuma profissão isso é bem aceito. Um professor de português que escreve muito bem pode ser um jornalista? Ele pode estar no lugar de um jornalista só porque ele é professor de português e ele escreve bem? Eu acredito que não, né? Então eu acho que a gente tem que começar a pensar sobre isso. Todas as profissões são substituíveis por outras, né? Qualquer profissional de qualquer área pode fazer qualquer coisa fora da área dele? Não, não pode. Então, para a biblioteconomia é a mesma coisa. Não, não pode. Se você quer trabalhar em bibliotecas, faça uma graduação em biblioteconomia ou, um mínimo, um curso técnico para ser técnico em biblioteconomia. Mas não vai querer tirar a profissão dos outros, porque já tá difícil pra gente. Gente, já está difícil pra gente, né? Acabei de falar que já tá foda pra arrumar emprego. Quem é bem graduado, quem é capaz, quem é profissional, pra nós já está difícil. Vocês não imaginam o quanto dói ficar desempregado sabendo que tem professor de XYZ matérias cuidando da biblioteca de uma escola. Aqui em Ribeirão acontece, eu desempregada sabia de várias pessoas, sabia de psicólogo trabalhando de bibliotecário, sabia de professor de português, de história, trabalhando de bibliotecário, bibliotecária. A gente sabe que tem e, gente, é insuportável você estudar 4 anos e ver uma pessoa que não sabe o que está fazendo ocupando seu lugar. Eu tenho certeza que ninguém gostaria de passar por isso. Então, não façam. Não façam e não deem essa sugestão. Se você está numa escola, exija da direção dessa escola que tem um bibliotecário lá para dar apoio, para trabalhar junto, para trabalhar do lado, para ajudar, para organizar, para dar suporte para esses alunos, para dar oportunidade para esses alunos. Porque precisa, gente, precisa. É um trabalho de parceria que é fundamental, é muito importante e vocês só vão ter noção quando vocês tiverem um bom bibliotecário trabalhando junto. Aí vocês vão ver a diferença que faz, especialmente em bibliotecas escolares. Mas eu vou mudar de pergunta porque senão eu vou ficar aqui falando muito tempo sobre isso. E aí, mais uma pergunta ligada a essa, que é: biblioteconomia é só sobre livros ou vai além? Então, vem muito de encontro com o que eu acabei de falar agora, né? Não é só essa coisa romântica de estar com livros, estar em bibliotecas, a Bela e a Fera, aquela biblioteca maravilhosa. Não é só isso, é trabalhar em diversas outras áreas. Eu tenho vídeos aqui sobre outras áreas de biblioteconomia, enfim.
Não vou me alongar muito, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas então a gente tem oportunidades de estar em área jurídica, em área médica, em empresas. Não é só catalogar livros e colocar na estante, né? Vai muito além disso. Toda a parte de biblioteconomia do meu canal é sobre isso, é falando sobre a diversidade da biblioteconomia, é falando sobre as oportunidades da biblioteconomia. Enfim, a gente tem que parar de romantizar, parar de achar que bibliotecário é só atrás de uma pilha de livros, é só bibliotecas lindas, maravilhosas, ai que delícia trabalhar com isso. Pra mim eu trabalho em biblioteca escolar e pra mim é uma delícia, eu amo, sou apaixonada, mas não é a realidade. Tem gente que trabalha com parte de tecnologia, tem gente que trabalha com parte jurídica, tem gente que dá aulas, tem gente que se especializou em dar aulas pra quem quer prestar concurso público, tem gente que trabalha com parte de, como eu disse, área médica. Então, é uma infinidade. Tem bibliotecário professor, tem bibliotecário esportivo, tem bibliotecário que trabalha com parte de arte, de moda, tem de tudo um pouco. Nós estamos em todos os lugares porque nós somos necessários em todos os lugares. E para fechar, a última pergunta: como manter contato com os usuários durante o fechamento das bibliotecas? Muito difícil, mas hoje o que a gente tem de melhor para isso são redes sociais, né? Então é manter as redes da biblioteca ativas, manter o inbox ali funcionando, responder dúvidas, fazer sugestões, indicar livros online, indicar os e-books, indicar lugares como, por exemplo, o dominiopublico.com. Então é levar as pessoas pro digital, conversar pelo digital, fazer sugestões, fazer indicações de filmes, fazer indicações de catálogos como Netflix, por exemplo, curadoria de cultura, não curadoria de livros, né? Porque a gente sabe que existem plataformas, mas elas são mais difíceis. A gente tem o Kindle Unlimited, por exemplo, mas a gente não tem tantas plataformas assim de livros como tem o Netflix, como tem o Amazon Prime, como tem o Globoplay, enfim. Mas eu acho que esse momento é um momento de curadoria de cultura. Não é só de literatura, não é só de uma coisa ou outra. É o diálogo e o bibliotecário tá ali fazendo um filtro e repassando, dando dicas, sugestões, conversando, tirando dúvidas, enfim. Biblioteconomia social, assim, do auge, né? É o que nós estamos vivendo nesse momento. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer mais essas perguntas e respostas, eu acho muito legal. Eu acho que o próximo eu vou fazer, tipo assim, um FAQ, as mais perguntadas, e aí a gente conversa um pouquinho por aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, e aí eu costumo abrir mais lá no Instagram para perguntas porque é mais dinâmico. Então não esqueçam de me seguir por lá, minha conta tá aqui embaixo. Vão lá no meu @, depois quando eu abrir as perguntas, deixem as perguntas e a gente troca mais ideias. Adorei! Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado também. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo, me ajuda muito na divulgação. Não se esqueçam que se vocês forem comprar alguma coisa pela Amazon, tem os meus links aqui embaixo que são comissionados, eu tenho uma pequena comissão e vocês não gastam nada mais por isso e me ajudam a manter o ultiminho. Vejo vocês numa próxima, muito obrigada, tchau, tchau!